do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta e disse: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei-vos, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Até aqui, aleluia, podeis assentar, meus queridos irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra, meus queridos irmãos, aleluia, chegou ao meu coração há 2 semanas atrás, meus queridos, aonde, meus queridos, eu peguei, aleluia, esta passagem e estudei, e o Senhor me dando sabedoria, cá estamos, aleluia, Aleluia. neste altar, aleluia, entregando esta mensagem. E se você está aqui hoje, era para você estar, o Espírito te trouxe neste lugar, aleluia. Glória a Deus. E Ageu, recebendo esta mensagem, meus queridos, ele veio exortar este povo aqui que se encontrava, aleluia, num pós-cativeiro babilônico. Para quem conhece de palavra, este mesmo povo que Ageu está exortando neste momento, ele esteve 70 anos ali em Babilônia, cativo, aleluia. E o Salmo 137, meus queridos irmãos, ele vai nos colocar assim. Não precisa abrir a vossa Bíblia. Aleluia. Eu vou te falar o primeiro, aleluia, versículo aqui. Dizia o povo de Israel: nas margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos, e ali, aleluia, chorávamos lembrando de Sião. Nós dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque nos levantávamos cativos. Eles nos pediam canções, e nossos opressores, aleluia, se alegravam, dizendo: entoai cânticos de Sião. Mas como poderia nós, aleluia, entoar cânticos, se estávamos tristes, estrangeiros em terra distante? Esse era o sentimento do povo, meus queridos irmãos, cativo em Babilônia. O rei Nabucodonosor entrou em Israel, e você sabe que Israel é a nação eleita do Senhor. O anjo do Senhor está como sentinela lá naquele lugar nos dias de hoje. Por mais que as guerras assolam aquele lugar, o anjo do Senhor, aleluia, os olhos, aleluia, do céu estão voltados para Jerusalém. Glória a Deus. Jerusalém santa do Senhor. Aleluia. Que só caiu, aleluia, muitas vezes porque o povo, aleluia, não obedecia, usava de iniquidade, aleluia, procurava somente adorar a falsos deuses, e assim caiu o povo santo do Senhor. E o rei Nabucodonosor levou os cativos, meus queridos, 70 anos, e ele levantou muitos profetas. O profeta Daniel profetizou em cativeiro, Ezequiel profetizou em cativeiro, aleluia. Mas anterior a este cativeiro, aleluia, Isaías profetizou que o povo iria cair, aleluia. E realmente caiu, porque estava vivendo, aleluia, numa cegueira espiritual. Estava vivendo em pecado e não se arrependia. E era assim que caiu, aleluia. Mas a misericórdia do Senhor, aleluia, por 70 anos que se passou, o Senhor estava mesmo em cativeiro, estava com o povo. Aleluia. Ezequiel, aleluia. Glória a Deus. Daniel estava ali pagando preço, aleluia, naquele lugar. E o rei Nabucodonosor, aleluia, olhava para aquele povo
jugo pesado, aleluia, não poupava criança nem velho, todos queriam, aleluia, tinha que dar servidão ao rei. Aleluia. Ali, meus queridos irmãos, se levantou 3 jovens no cativeiro, Sadraque, Esaque e Abednego, foram, aleluia, para dentro de uma fornalha, porque o rei, aleluia, colocou a palavra, e ali eles foram para a fornalha, mas o Senhor lá estava com eles, aleluia, livrando eles da fornalha. Glória a Deus. O próprio Daniel, aleluia, esteve na cova dos leões, e o Senhor, aleluia, o livrou da boca dos leões. Tão grandioso é esse nosso Deus, meus queridos. Mas a direção do Espírito, aleluia, pede para mim pincelar, aleluia, o cativeiro. Mas a direção da mensagem não é isso, meus queridos. A direção é que Ageu, num período pós-babilônico, ele vai trazer ao povo uma repreensão, uma exortação. Porque em 70 anos, meus queridos, Isaías profetizou. 150 anos antes de Ageu, antes mesmo do povo estar, aleluia, em Babilônia, Glória a Deus. Aleluia. Isaías profetizou, meus queridos irmãos, a respeito do dia que o povo sairia de Babilônia, aleluia, e assim diz o Senhor, lá em Isaías 45, o ungido do Senhor se chama Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para cingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Glórias a Deus. Eu vos trago, meus queridos, pela direção do Espírito, e para te dizer que o Senhor, aleluia, tem chamado pelo nome. Aleluia. Como Isaías poderia, aleluia, profetizar, se não era da parte do Senhor, aleluia, alguém que tiraria, aleluia, o povo de Israel do cativeiro? Glória a Deus. Essa é a profecia de Isaías, 150 anos antes, aleluia, do povo sair, aleluia, da Babilônia. Isaías profetizou. Como ele poderia, se não fosse Deus falando na boca do profeta? 150 anos ele dizendo e chamando pelo nome, dizendo que um Ciro iria tirar, aleluia, o jugo de Babilônia, iria liberar aquele povo para peregrinar de novo a terra que ele prometeu, e que voltou o povo, e voltou novamente, meus queridos, porque era a profecia do Senhor. Então o rei Ciro, como Isaías profetizou, ele irá chamar, aleluia, a Zorobabel, irá dizer, aleluia, pegue, eu estou te levantando como governador, pegue este povo e volte, e reconstrua o templo, aleluia, o templo que Babilônia despedaçou, que Babilônia queimou, que Babilônia assolou, e os cativos de Israel veio e ficaram debaixo de jugo de Nabucodonosor. Mas eu, aleluia, estou liberando vocês para reconstruir o templo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, aleluia, ele traz alguém que vai tirar a Babilônia Aleluia. da grande, que se levantava e dizia: nós somos poderosos, nós, aleluia, temos jardins suspensos, Aleluia. nós somos a cidade que manda em tudo, nós somos o império maior que existe. Mas o Senhor trouxe, aleluia, um Ciro. Deus vivo. Não vem aqui levantar, aleluia, o império persa, não. Mas Deus, ele levanta homens e mulheres para mexer, aleluia, naquilo que já está estabelecido, para mexer naquilo, aleluia, que se acha um grande império. E o Ciro, aleluia, aqui, desse império medo-persa, ele irá dizer a Zorobabel: vá e reconstrua o templo do Senhor. E assim saiu, meus queridos irmãos, a Zorobabel de Babilônia, enfrentando um deserto com 50 mil, aleluia, judeus,
tirando, aleluia, aquele povo e levando de novo para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Jerusalém se encontrava, meus queridos, em ruína. O templo estava assolado, não havia pedra sobre pedra, não tinha nada ali, mas o povo estava, porque acreditava que o Senhor estava com eles. Glorioso seja o nome do Senhor. Deus da glória. Mas o que aconteceu ali, meus queridos, quando chegou ali Zorobabel como povo, o povo se esqueceu por um momento que eles haviam ficado 70 anos em Babilônia. O povo se esqueceu, aleluia, que eles estavam ali voltando para Jerusalém com só propósito, restabelecer, aleluia, o templo do Senhor. Aleluia. E essa palavra de Ageu, aleluia, vem exortar ao povo, porque quando esse povo chega lá, por um momento eles esquecem, aleluia, e Ageu, aleluia, levantado para exortar, ele vai lançar uma palavra, porque o povo, meus queridos irmãos, ele chega em Jerusalém e se preocupa somente com as suas casas, se preocupa somente com o que vai plantar, o que vai colher. E aqui vai lançar uma palavra a Ageu e veio dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto o templo permanece em ruínas? Aleluia. Deus precisou levantar um profeta, meus queridos, para dizer ao povo que o Senhor, aleluia, Deus era a prioridade. Por aqueles tempos, meus queridos, o nosso Deus, Ele não habitava que nem nós aqui, que temos hoje, através da aliança, através de Cristo Jesus, temos, aleluia, este caminho, este livre-arbítrio. Podemos dobrar os nossos joelhos aqui e levantar a nossa oração a Jesus. Naquele tempo havia um protocolo, meus queridos. Aleluia. O nosso Deus, Ele habitava através de sacrifícios, porque Ele queria receber o melhor do povo. E não tendo tempo, o nosso Senhor, aleluia, esperava que o povo chegasse e reconstruísse o templo, aleluia, para que levantasse sacrifícios a Ele, para que desse prioridade a Ele, para que entregasse o melhor a Ele. Glória a Deus. Mas o povo chegou lá e só queria saber de reconstruir as suas casas. E o templo ficou para a segunda mão, ficou para segundo, aleluia, plano. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor, aleluia. Mas o Senhor sempre vai levantar, meus queridos homens e mulheres, para falar a palavra, para falar, aleluia, e cumprir a missão que Ele tem nos dado. Aleluia. Se eu estou aqui, aleluia, Glória a Deus, aleluia. um dia o Senhor me chamou e eu recebi no meu coração, aleluia, aquilo que precisava. Aleluia. Não foi de uma hora para outra que eu recebi, aleluia, sabedoria, não. Mas teve um dia, meus queridos, que eu estava com as costas viradas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A semente do Evangelho chegou a mim quando eu era criança, meus queridos. Eu recebi no meu coração. Glória a Deus. Mas chegou um tempo que eu estava, aleluia, cativo, que neste povo em Babilônia, Aleluia. achando que eu, aleluia, poderia caminhar com minhas próprias pernas. Tendo a semente do Evangelho em mim, eu escondi isso por muito tempo. Deus poderoso, aleluia. E este povo estava cativo, porque tinha se voltado contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se este povo estivesse, aleluia, na presença do Senhor, nada aconteceria. O Senhor guardaria os seus dias e eles não iriam cativo. Não precisaria aqui Ageu e Zacarias e Malaquias, os profetas, aleluia, que pregoaram o Evangelho antes de João Batista, antes do Messias. Não precisariam eles estar exortando este povo, meus queridos. Mas o Senhor irá levantar aqui um Zorobabel, Glória a Deus, um aleluia. Ciro, que irá mandar o povo para reconstruir esse templo. Glória a Deus. Então chega a palavra através de Ageu e diz: aqui a Zorobabel e a Josué, filho de Josadaque,
pois, diz o Senhor, considerai o vosso passado, tendo semelhado muito e recolhido pouco. O povo, ele chegou ali e tentou, aleluia, plantou, mas não conseguiu colher. Levantou suas casas ali, e só o que faziam era isso, mas não conseguiam prosperar, aleluia, porque a glória do Senhor, aleluia, era o templo. Aleluia. O Senhor habitava no templo, e o Senhor precisava, aleluia, ali ser priorizado. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Aí eu te pergunto, meus queridos irmãos, você já deixou algo para depois? Você já deixou algo que precisava ser feito para depois? Quem sabe você, aleluia, não tem priorizado ao Senhor? Aleluia. Essa mensagem não tem outra direção a não ser esta. Glória a Deus. Aleluia. Este povo tentou, aleluia, levantar suas casas ali, Deus tem poder, cara. levantar, aleluia, plantações, tentou plantar, mas não conseguiu colher. Vestíbulos, mas ninguém se aquece. Recebe salário, mas somente para pôr no saquetel furado. Aleluia. Quando o Senhor não habita, meus queridos, nada prospera. É Deus. O nosso Aleluia. dinheiro, aleluia, podemos trabalhar e trabalhar novamente. Mas se o Senhor não abençoa, o Senhor não está dentro da nossa casa, aleluia. Recebemos o dinheiro somente para botar num saco furado e o dinheiro cai Aleluia. e não podemos prosperar, aleluia, porque a bênção do Senhor não está conosco. Santo Senhor. Somos insuficientes, meus queridos. Nada, aleluia, pode preencher aquilo que só o Senhor pode preencher na nossa vida. Glória a Deus. Este Aleluia. povo se encontrava assim, sabendo que o Senhor habitaria no templo, mas eles estavam cegos, vivendo numa cegueira, não poderiam enxergar. Mas o Senhor aqui mandou um profeta para abrir os olhos, e chegando o profeta, aleluia, ele vai dizer a Zorobabel: esforce-te, trabalhe, edifique o meu templo, porque eu estou com vocês. Eu Aleluia. preciso de servidão. Glória a Eu Deus. preciso de uma oferta digna. Eu preciso, aleluia, que vocês, aleluia, me adorem, me priorizam, porque eu quero te abençoar, aleluia, diz o Senhor. Aleluia. A insuficiência, meus queridos, é alguém que está rico, que não precisa mais do Senhor, mas sempre vai chegar uma doença à porta, sempre vai chegar algo, aleluia, que eles não podem, aleluia, conceber, que eles não podem resolver, somente coisas que o Senhor, aleluia, pode. Glória a Deus. E não há dinheiro, aleluia, que eles tenham, que venha preencher este vazio. Porque quem cura, quem opera, quem traz, aleluia, o vigor, quem traz, aleluia, a bênção batendo a porta, é o Senhor. E se você não se colocar, aleluia, em plena servidão, Glória a Deus. tudo se torna insuficiente. Aleluia. A suficiência é somente o Senhor quem pode te dar. Não podemos prosperar, aleluia, num ambiente que o Senhor não está ali. O mais pobrezinho, meus queridos, às vezes, que não tem um carro para andar, que não tem, meus queridos irmãos, aleluia, uma casa, aleluia, que nem diz a palavra, apainelada, que somente, aleluia, às vezes tem uma casinha de chão batido, que não tem um dinheiro, que não tem um trabalho, que a sociedade diz assim: ó, este aí é bem sucedido. Mas esse pobrezinho, ele está dobrando seus joelhos dentro da sua casa. Aleluia. E o Senhor, aleluia, dá o suficiente para ele vir e entrar por essas portas e adorar ao nome do Senhor, Glória aleluia. a Deus. A suficiência é o Senhor quem nos dá, aleluia. Glória a Deus. E este povo se encontrava aqui,
sabendo que tinha que cumprir uma missão, mas vivendo em cegueira, meus queridos, vivendo numa cegueira espiritual. Eu te digo a você hoje, ofereça o teu melhor a Deus, ofereça uma oferta digna e de valor a Deus. E quando eu digo oferta, eu não estou dizendo a dinheiro, meus queridos. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o que tu pode oferecer ou não. Aleluia. Mas ofereça primeiro a tua servidão, a tua submissão, os teus joelhos dobrados, as tuas lágrimas, o teu tempo. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abel e Caim, meus queridos irmãos, aleluia, cada um dos irmãos ali, eles levaram uma oferta ao Senhor. Amém. Abel levou ao Senhor uma oferta boa e agradável. Ele levou, meus queridos irmãos, do cordeiro ali, do cordeiro cevado, a gordura e o seu melhor, porque eram as premissas do seu rebanho. Glória a Deus. Aleluia. Caim levou uma oferta que não agradou ao Senhor, não eram as premissas do que ele havia colhido na sua lavoura, Aleluia. porque Caim era agricultor. O Senhor conhece todas as coisas. Aleluia. Provavelmente Caim não levou o seu melhor, Aleluia. a sua primeira colheita, mas ele levou algo que não agradou ao Senhor. E ali, aleluia, Deus não recebeu a oferta de Caim. O Senhor te diz: ofereça a oferta digna, o teu melhor ao Senhor, Aleluia. as tuas premissas, aquilo que vem primeiro é para o Senhor, aleluia. E assim você vai conseguir prosperar, aleluia, você vai conseguir marchar, aleluia, e receber a bênção que tu sempre, aleluia, pediu e ainda não recebeu. Glória a Deus. Se coloque Aleluia. consagrando ao Senhor o teu melhor. Glória a E Deus. assim, aleluia, você vai falar a língua dos céus. Glória a Você Deus. vai bater a porta do céu e vai se abrir, aleluia, Aleluia. derramando sobre ti a unção do céu. Glorioso seja o nome do Senhor. Meu Quem Deus. sabe você já Aleluia. tentou, meus queridos, buscar o equilíbrio e até hoje só achou prejuízo. Há um vazio grande na tua alma, meus queridos, que somente Deus pode preencher. Quem sabe você não consegue prosperar, mas você consegue enxergar que é somente Deus para preencher este vazio. Aleluia. Quem sabe a tua casa não está plenamente, aleluia, com os pés na bênção, mas quem sabe Deus quer levantar você para ser canal de bênção na tua casa, Deus da para glória. você, aleluia, receber este alimento e mudar algo que precisa ser mudado. Aleluia. O Senhor não muda a nossa vida de uma hora para outra, meus queridos. Quem sabe precisamos ouvir muitas mensagens, mas é dessa forma que o Senhor vem falar Aleluia. na minha e na tua vida. É para você vir à casa do Senhor buscar o alimento. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. Santo. Aleluia. O Senhor hoje, Ele te convida a deixar o velho homem para trás. Aleluia. Aleluia. E seguir Jesus, aleluia, como um só caminho, como único caminho, verdade e a vida. Deixe o velho homem para trás e siga o verdadeiro evangelho, que é o Cristo Jesus. Aleluia. Glória. Não precisamos, meus queridos irmãos, de muita coisa na nossa vida. O Senhor nos dá a suficiência. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz uma palavra a respeito dos pássaros, meus queridos. Quem sabe, pois, você não conhece os pássaros que não plantam e não colhem Glória a Deus. e não tem, aleluia, a sua comida estocada, aleluia, em depósitos, mas eu, o Senhor, aleluia, vos dou de comer a eles. Glória a Deus. Aleluia. Os animais, os pássaros, quem alimenta é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós, como imagem e semelhança do Altíssimo, é Ele quem supre as nossas necessidades, dia e noite, meus queridos. É somente pela misericórdia que você hoje, aleluia, tem
um teto para morar, Deus poderoso. um carro para andar, quem sabe, Aleluia. saúde para andar e marchar com as suas próprias pernas. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. O Senhor, aleluia, tem te dado muitas coisas, tem te abençoado com filhos, com herdeiros. Amém. Ele tem, aleluia, levantado tua casa, os teus pais, aleluia, os meus ele tem, e dou graças por isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós, aleluia, devemos agradecer ao Pai, priorizarmos Ele. A palavra nos diz isso. Ageu exortava o povo, e que o povo fez, meus queridos? O povo se levantou. E este povo começou, aleluia, a edificar o templo que estava em ruínas. Aleluia. Meu Deus. O vosso corpo, meus queridos irmãos, é o templo do Espírito. Aleluia. E o Senhor te convida hoje a edificar este templo. Aleluia. E edificando o templo, você vai conseguir frutificar. Aleluia. Glória a Deus. Ageu ele exorta o povo. Amém. Hoje eu venho aqui Aleluia. te dizer, Glória a Deus. por esta palavra, edifique o templo, a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Abandone o velho homem Glória a Deus. e receba Cristo na tua vida. Aleluia. Aleluia. O povo começou, aleluia, a edificar o templo ali, meus queridos. Maravilha, meu Deus. E muitas lutas se levantaram, aleluia. Glória a Deus. Porque quando estavam cativos em Babilônia, um povo ficou, que eram as tribos do norte. A tribo do sul, Judá e Benjamim foram cativos. E a tribo do norte foi levada por outro povo, chamado os assírios. Uma incursão, coloca esta palavra, foi levada pelos assírios, meus queridos irmãos. E um povo foi e outro ficou. E o povo que ficou ali, meus queridos irmãos, na capital Samaria, se chamaram os samaritanos. Este povo, aleluia, quando os judeus retornaram, este povo se levantou Glória a Deus. e falavam, aleluia, para os judeus que estavam ali levantando o templo, lançando palavras, aleluia, que não iriam dar certo. Este mesmo povo, aleluia, que era o povo descendente também de Abraão, Aleluia. não conseguiam coabitar no mesmo ambiente. Havia ali, aleluia, muitas brigas entre eles. Glória a Deus. Mas o Senhor, aleluia, não é um Deus de confusão. Ele consegue, aleluia, fazer o mover das águas. Glória a Aleluia. Deus. E mesmo com lutas e batalhas, a missão que o Senhor deu a Zorobabel, exortando ali por Ageu, por Zacarias, aquele povo, aleluia, começou a trabalhar, aleluia, e Ageu ali vai lançar uma palavra, meus queridos irmãos, para encorajar o povo. Ele vai dizer a Zorobabel, pastor Paulo, Aleluia. que a glória, aleluia, daquele templo, aleluia, seria maior que a primeira glória do templo de Salomão. Glória a Deus. O povo, ele havia visto que o primeiro templo que foi destruído por Babilônia, templo este construído por Salomão, era um templo adornado, era um templo cheio de ouro, cheio, aleluia, de peças, aleluia, que traziam, aleluia, adorno, peças preciosas, aleluia, madeira, aleluia, do cedro do Líbano, somente coisas, aleluia, que Salomão mandou trazer do mais fino que poderia ter naquela região. Aleluia. Deus. O que o Senhor mandou construir, realmente, o primeiro templo, ele era adornado, era lindo, Deus. mas aqui o Senhor, ele vai falar na boca do profeta, que a glória, aleluia, do segundo templo, que entre aspas seria mais pequeno,
que, entre aspas, eu digo a você, seria menor, seria menos adornado, mas a glória do Senhor seria mais abundante. Nesse pequeno templo, aleluia, a glória do Senhor estaria sobre o segundo templo. O Senhor te chamou, aleluia. Glória a Deus. Ele não te chamou grande, meus queridos. Ele te chamou pequenino. O Senhor, Ele não chama os grandes. Glória a Deus. Aleluia. A glória do primeiro templo era majestosa. Maravilha, Senhor. Mas o Senhor vai falar na boca de Ageu. O Senhor dos exércitos vai falar na boca do profeta, dizendo àquele povo que trabalhava que a glória do segundo templo, construída por aquele povo que estava ali trabalhando, era maior que o primeiro. Um templo pequeno, mas que recebia poderosamente a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O povo não conseguia entender, meus queridos, porque quem entende um pouco de Bíblia sabia que no primeiro templo estava ali a Arca da Aliança. O Senhor se fazia presente pela Arca da Glória a Aliança. Deus, aleluia. Salomão, ele construiu, aleluia, o Santo dos Santos, local onde estava a Arca, com paredes. O segundo templo construído pelo povo era cortinas que separavam o local santo do Santo dos Santos. Amém. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O povo não conseguia entender, aleluia, porque quando Babilônia, Nabucodonosor entrou, ele queimou as portas do templo, não deixou pedra sobre pedra, e a Arca da Aliança foi levada, e até os dias de hoje não se sabe aonde está a Arca. Aleluia. Então o povo não conseguia entender, porque na cabeça deles, como podemos ter a glória sem a Arca? Com a Arca, sem a Arca, Deus é Deus. É Deus, E ele aleluia. disse: a glória estará sobre o segundo templo. Agora o segundo templo sou eu. Se vocês me priorizarem, eu estarei lá convosco, aleluia. Construam, aleluia, o templo para levantar sacrifícios a mim. Me priorizam, dão oferta digna a mim. Priorizam a casa do Senhor, aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Veja aqui, o templo era menor, meus queridos, era menos adornado, mas o Senhor chama a mim e a ti. Nós somos pequeninos, não temos a glória do primeiro templo, nós somos a morada do Espírito. Deus Aleluia. da glória. O Senhor te chama pequenino para te engrandecer, porque a glória não é para ti, a glória é para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender este mistério? Aleluia! Hoje o Senhor, meus queridos irmãos, Ele te convida Glória a Deus. para reconstruir este templo que é a tua vida. Aleluia. Teu primeiro passo, meus queridos, o primeiro passo é aceitar. Glória a O Deus. segundo passo é se colocar na presença. Amém. E o Senhor, Ele vai te visitar todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Deus. Se coloque em posição. Deus quer te usar, meus queridos. Ofereça a Deus, aleluia, o teu melhor, meus queridos irmãos. E este templo foi reconstruído, diz a palavra do Senhor. E Deus vai levantar homens e mulheres, aleluia, para falar de Deus, para falar da sua palavra. Glória a Deus. Essa palavra, meus queridos, ela não está somente no livro de Ageu. Ela está no livro de Esdras. Ela está no livro de Crônicas, de Reis, de Neemias, de Malaquias. É uma palavra muito complexa, meus queridos, que eu precisei, aleluia, ler 5, 6 livros para entender o que Deus queria falar a mim. Aleluia. E o templo estava pronto.
Sacrifícios foram levantados ao Senhor ali naquele lugar. O povo recebeu a palavra de Ageu. E a glória da segunda casa, do segundo templo, estava ali. Mas a cidade estava ainda em ruínas. E estando a cidade em ruínas, o templo construído já estava adorando. E Deus vai levantar, aleluia, alguém por nome Neemias, meus queridos. E este Neemias, meus queridos, estava ainda lá em Babilônia. Lembram que Zorobabel saiu de Babilônia para reconstruir o templo. Não tinha cidade, não tinha ninguém lá, a não ser os samaritanos que estavam lá em Samaria, no território ao lado. Jerusalém estava assolada, não tinha nada quando Zorobabel chegou lá, mas ele chegou com uma missão, e através da exortação do profeta, a boca de Deus, construíram o templo. Mas a cidade ainda estava em ruínas, assolada. Mas Deus, ele vai levantar um servo, aleluia, que irá se preocupar com a cidade. Neemias, meus queridos irmãos, ele vai receber uma palavra e diz assim: veio Anine, um dos meus irmãos. Anine estava lá em Jerusalém, viu a construção do templo. Com alguns de Judá, então lhe perguntei: os judeus escaparam e não foram levados ao exílio? Disseram meus restantes que não foram levados para o exílio e chegaram na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido esta palavra, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus, aleluia. Nota que Deus vai levantar profetas, aleluia, para se preocupar com a obra. Aleluia. Deus vai chamar aqueles que se preocupam com a casa do Senhor, se preocupam com a cidade santa, se preocupam com as coisas do Senhor. Quem sabe é você, aleluia, que Deus tem levantado para se preocupar com as coisas do Senhor, para falar de Deus aos seus, aleluia. E Neemias aqui diz a palavra que ele era copeiro do rei, e ele vai chegar ao rei, e com a sua tristeza não vai precisar dizer nada. O rei ali que estava sobre a Pérsia vai dizer: o que te aflige, Neemias? Meu rei, tenho recebido notícia que o meu povo, ele tem, aleluia, se levantado, tem cumprido missão para com o Senhor, mas as portas e os muros da cidade que dão segurança ao meu povo estão no chão, queimados, aleluia. E o rei, tocado pelo Senhor, irá dizer: eu te envio a Jerusalém, vai e construa os muros. Meus queridos irmãos, o Senhor, ele vai levantar um povo, e este povo, aleluia, uns vão construir, aleluia, o templo, ajudar na obra do templo. Outros, aleluia, vão construir os muros. O Senhor, aleluia, tem dito para os seus. Ele vai levantar, aleluia, muitos ministérios dentro da sua casa. Ele vai trazer o povo, aleluia, para fazer aquilo que é preciso. Porque há um jeito certo, aleluia, de servir ao Senhor. Há, aleluia, um povo, aleluia, que é chamado para fazer aquilo que o Senhor, aleluia, manda. Está aqui esse servo, levita. Ao pregador, aleluia, ao irmão que cuida da obra aqui, que vem, o irmão Ezequiel que vem cuidar da igreja, ao pastor, aleluia, que está como sacerdote aqui, aleluia, cuidando das coisas santas. Deus tem levantado cada um, meus queridos, segundo os seus ministérios. E se tem algum ministério ainda, alguma cadeira, meus queridos irmãos, que está faltando, que não está, aleluia, ainda na casa do Senhor, que precisa se apresentar para este homem de Deus aqui, eu tenho certeza que o Senhor está chamando
coração Aleluia. para ajudar este homem de Deus, chamados pelo Santo, aleluia, nosso Deus. Aleluia. Neemias, meus queridos, chegou a Jerusalém, e quando eles construíam os muros, a liderança de Neemias era diferente. Ele pegou, aleluia, a irmã, não vou saber dizer o nome, perdão, mas ele pegou a cada um e deu uma missão, porque a liderança era o Senhor quem dava a ele. Ele disse: irmão Samuel, você vai cuidar daquele lado ali. Irmão João Batista, você se habilita a construir aquele lado de lá. Aleluia. Irmão Samuel Elias, aquele local ali, aonde estão ali como é que eu vou colocar? As cabines das guardas, onde os sentinelas ficam, é o irmão quem tem que construir. E ali os irmãos tomaram posição e chegaram debaixo, aleluia, da potente mão do Senhor e da liderança de Neemias. E cada um construiu aquilo que era para construir, aleluia, se colocando em servidão a Deus e debaixo da liderança de Neemias. Deus vivo, aleluia. Deus levantou um povo para construir o templo. Deus levantou um povo para dar a segurança contra os inimigos de Israel, aleluia, levantando seus muros, aleluia. E Deus levantou um povo, aleluia, que era levita, que era um rapaz chamado Esdras, aleluia, aleluia, que ele trouxe o ensinamento, aleluia, da parte do Senhor. E ali ele, como sacerdote, instruía o povo na lei e naquilo que o Senhor queria usar. Porque o povo havia ficado 70 anos longe das promessas do Senhor. E levantando todos esses ministérios, nós vemos que o Senhor, aleluia, Ele faz o mover das águas, meu irmão. Se hoje tem cadeiras aqui que se encontram vazias, Ele está chamando o seu povo. Aleluia. Ele está chamando aqueles que devem vir e assumir posição. Aleluia. E se apresentar para esta obra. Aleluia. Aleluia. Eu estive num período, meus queridos irmãos, que eu estava em cegueira espiritual, mas a vida desse irmão, glória a Deus, aleluia, aleluia, trouxe ânimo da parte do Senhor, e animou a minha vida, porque quando eu entrei naquelas portas ali, o Senhor, Ele me abraçou, aleluia, e me trouxe para esta casa, e me renovou a sabedoria, e aquela semente que havia no meu coração, quando criança, que, aleluia, buscava a Deus de todo o coração. Estou aqui, aleluia, tomando posição na casa do Senhor, aleluia. E se tiver que reconstruir o templo, se tiver que levantar muralhas, se tiver que ensinar, aleluia, e exortar ao povo, cá estou, aleluia, para fazer a doce e agradável vontade do Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor, aleluia, cresça e eu diminua. Que seja tudo para a glória de Deus, aleluia. No capítulo 2, meus queridos irmãos, de forma breve, eu vou ler a vocês uma passagem que não pode passar desapercebida, no mesmo livro do profeta Ageu. Aleluia. O Senhor vai dizer, aleluia, no versículo 7 do capítulo 2, ele dirá: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa do Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Aleluia. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. Este templo construído, meus queridos irmãos, que é o segundo templo,
Pregando eu nos dias de hoje, eu venho te dizer que este templo está destruído também. Os romanos, 40 anos depois da morte de Jesus, eles derrubaram novamente esse segundo templo. E ficou ali somente, aleluia, a parte superior do templo. O Senhor levanta um povo por um período. Neste período de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, profetas, aleluia, tinham visões, profetizavam a respeito de um Messias. E este segundo templo era algo que iria edificar aquele povo no período pós-babilônico, que o Senhor habitaria com eles. Mas chegou um tempo que esse templo construído, esse templo caiu. Mas sabemos, aleluia, que Zacarias e Malaquias pregavam a respeito do Messias que viria. Aleluia. E esse Messias é o Jesus, aleluia. E aquele segundo templo, e o primeiro precisava de um sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote aqui é Jesus, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Deus. Ele, aleluia, é o Cordeiro que expiou o meu e o teu pecado naquela cruz. E diz a palavra que, expirando Deus, expirando Jesus ali na cruz, o véu, as cortinas do templo se rasgaram. Aleluia. E podemos ter, aleluia, esta linha direta para com Deus hoje. Não precisamos fazer esse sacrifício. Deus não recebe mais, aleluia, sacrifício de animais, mas o sacrifício que nós precisamos fazer é priorizar Deus em nossas vidas, meus queridos irmãos. Aleluia. É dar oferta digna ao Senhor, aleluia. Eu preciso te dizer, meus queridos, que este Jesus, que prometeu, aleluia, o Espírito Santo para mim e para ti, esse Espírito Santo que está aqui nesta noite, Glória a Deus, aleluia. esse Jesus, aleluia, ele está aqui também, meus queridos. Ele tem te observado, meus queridos, ele tem te chamado. Glória a Deus. E a glória do segundo templo, ela também está aqui. Porque a glória não é destinada somente a uma casa, meus queridos. Aleluia. A glória, ela está, aleluia, aqui, ela está no céu, ela está na palavra, ela está em Jesus, que desceu nesta terra, por mim e por ti, meus queridos irmãos. Aleluia. Jesus está voltando, e Ele preparou, aleluia, morada para mim e para ti. Deus, Deus. Nesta noite, meus queridos irmãos, eu tenho a te dizer que Deus despertou este povo. Ele trouxe um avivamento aqui nesta casa. Glória a Deus. Ele avivou um povo aqui nesta casa, aqui. Aleluia. Ele trouxe um povo, meus queridos. Mas hoje, por algo que aconteceu, muitas cadeiras aqui se encontram vazias. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos tirar muitas das vezes de nós virmos a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. E esse avivamento, meus queridos irmãos, esse despertar, aleluia, quem sabe precisa de nós. Aleluia. Assim como o Senhor, aleluia, tocou na vida do servo que pastoreia esta igreja, colocando na vida dele esse propósito de evangelizar neste bairro, aleluia, nesta localidade, neste local, de levar, aleluia, aleluia, uma palavra, um panfleto em cada porta, é para que a minha vida e a tua Aleluia. sirva de exemplo para esses irmãos, aleluia, que eles vejam Cristo Jesus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes queremos, assim como Ageu disse, vocês somente querem apaireirar as suas casas,
As casas apaineladas significa somente casas adornadas, que nós não priorizamos Deus do jeito certo. Queremos crescer e ser bem sucedido muitas das vezes. Eu falo por mim, meus queridos irmãos, muitas das vezes priorizei o meu ser e as coisas do Senhor ficou para segundo plano. Nós não conseguimos, aleluia, ter a plenitude do vaso cheio da presença do Senhor, aleluia, se não fizermos do jeito certo, porque a receita do sucesso é a palavra do Senhor, é servidão, é submissão. Glória a Deus, aleluia. A prioridade está aqui, nesta casa de oração. Devemos alegrar que temos esta casa de oração para adorar o nome do Senhor. Às vezes, meus queridos irmãos, nós nos levantamos e trabalhamos somente por casas apaineladas, por somente uma porção de lata ali que chamamos de carro, por somente uma porção de concreto que chamamos de casa, uma porção de madeira, aleluia, ali que chamamos de lar. Nos apegamos nos afazeres domésticos, nos apegamos, aleluia, em cuidarmos das nossas casas, do nosso pátio, da nossa vida, do nosso crescimento dentro do trabalho, e nos esquecemos, aleluia, que tem nos dado o pão de cada dia, é o Senhor, aleluia. Aleluia. Levanta-te, meu irmão, e encoraje-te na presença do Senhor hoje. Entrega o teu melhor ao Senhor, que dentro da tua casa a bênção, aleluia, cairá do céu, e você verá o Cristo Jesus, aleluia, te visitando dia após dia. Deus vivo, aleluia. Coloca no teu coração esse propósito. E eu te digo, meus queridos irmãos, dobra os teus joelhos pela manhã e pela noite. Faça um propósito, meus queridos, de uma semana, louvando e agradecendo ao Senhor no teu íntimo, na tua casa. Eu te digo, meus queridos irmãos, eu tenho me colocado, e dessa maneira o Senhor tem me abençoado. Aleluia. Porque antes eu não fazia isso, eu não me colocava certo, mas eu tenho me colocado, e me coloquei de manhã e de noite. Mas você sabe quantas vezes eu oro agora? Eu oro mais do que isso, porque o Senhor, Ele vai te incitando a orar. Aleluia. Ele vai te colocando como homem e mulher de oração. Glória a Deus. E aquele velho homem vai ficando para trás. E por mais que o Espírito, aleluia, ele te incita, muitas das vezes a carne, ela vai querer militar contra o Espírito, te relembrando que o mundo também tem coisas, aleluia, que te agradam. Mas são coisas, meus queridos irmãos, que apodrecem o nosso ser, que somente traz prejuízo, somente que traz vazio, somente que traz coisas que não enaltecem, aleluia, o Senhor na nossa vida. Aleluia. Eu quero te convidar hoje, meus queridos irmãos, para vos levantar e fazer um clamor aqui por a causa do Senhor na tua vida. Se você tem trazido, aleluia, algo para o Senhor neste dia, e tem recebido esta mensagem, se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé, porque o Senhor, meus queridos irmãos, Ele está por vir. A natureza está clamando. A natureza está clamando, meus queridos irmãos. O princípio da dores, aleluia, está começando. O mundo, Senhor, o mundo, meus queridos irmãos, ele quer, aleluia, te tirar da presença, mas não te envergonhe desse evangelho que tem te buscado para edificar a tua vida. Se o Senhor te chama, você vem. Venha ao encontro da bênção, meus queridos irmãos. Fechar os teus olhos e oremos ao Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é na tua presença que nos colocamos, Senhor.
aleluia, você aí neste banco, que pede, aleluia, por algo diferente na tua vida, que pede por algo, Senhor, aleluia, visita esses teus irmãos, esses teus filhos, aleluia, ó Senhor Jesus, que as orações que eles pedem, ó Pai, que o Senhor possa levar essas orações, aleluia, ao trono do Senhor, e que Ele receba, aleluia, com oferta digna, aquilo que os teus filhos, aleluia, entoaram como louvor, aquilo que os teus filhos entregaram nas tuas mãos. Pai, eu não sei o tamanho, Senhor querido, do vazio, do prejuízo que os teus filhos têm, Senhor, na vida, porque o inimigo tem assolado, Pai querido, mas o Senhor, aleluia, é um Deus que tudo pode, aleluia, esses teus filhos que pedem de todo o coração e têm recebido esta mensagem dos seus corações, em nome de Jesus, Pai querido, eu intercedo por estas vidas, Pai, opera, Pai querido, milagre, Pai querido, nestas vidas, visita, Senhor querido, dá a eles, Senhor querido, do reino do céu, a cura para esse coração, Pai querido, que está ferido, Pai querido, e que o inimigo, Pai querido, caia por terra, Pai querido, que aonde, Pai querido, houver, Senhor querido, aleluia, um crente clamando, Senhor querido, de joelhos, Senhor, eu te peço agora, por esta causa, Pai querido, derrama nos céus o teu melhor, Senhor querido, sobre ele, opera um milagre nessa vida, Pai querido, assim como o Senhor usou, Pai querido, o profeta, Pai querido, para testificar, para falar, Senhor querido, hoje, Pai querido, que eu, Pai querido, aleluia, não venha a crescer, mas que seja somente para a tua glória, Senhor. Pai, opera milagres, Senhor querido, dentro dessa casa, traga os teus filhos para aceitar, Pai querido, aleluia, ministérios dentro da tua casa, para receber, Pai querido, aleluia, do Senhor, aleluia, uma missão para poder levantar a tua casa, Senhor, que eles possam, Pai querido, te colocar, Senhor, aleluia, como prioridade, Senhor querido, e esses dias, Pai querido, são, Senhor querido, predominantes, Pai, para que o Senhor venha encher, Senhor querido, esta casa de filhos e filhas que estão querendo, Pai querido, verdadeiramente fazer, Pai querido, aleluia, o mover das águas, fazer, Pai querido, aleluia, o ir de pregai, levanta, Senhor querido, levita, levanta, Senhor querido, pregador, Pai querido, levanta, Senhor querido, homens e mulheres dedicados à tua obra, Senhor querido, eu te peço, Pai querido, visita aquele irmão que ficou, aleluia, lá, Senhor querido, na sua casa, que não pode vir, Pai querido, visita cada família que ficou, Pai querido, no seu lar, Pai querido, visita os filhos e as filhas desses servos que aqui clamam por sua família, Pai querido, visita o lar deles, Pai querido, e aonde se encontrar, Senhor querido, aleluia, algo que o inimigo quer tocar a mão, Pai querido, que o teu anjo venha, Pai querido, com uma espada poderosa, derribar, Pai querido, aleluia, aleluia, Senhor querido, toda obra do mal, Senhor querido, contra esta vida, vai operando poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a oferta digna dos teus filhos, Pai, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Aleluia.